Você não pode parar o conhecimento. Os cientistas têm a responsabilidade de fazer o conhecimento avançar, mas a responsabilidade de como esse conhecimento é usado é partilhada por toda a sociedade. Mas eu espero que sejamos inteligentes para podermos colonizar a galáxia. O que é conhecimento? É a informação que o cérebro humano coleta de pesquisas científicas? É o universo somente mecanicista e o cérebro humano um mero coletor de informações que flutua para seu interior? Será que o universo é animado? Será que a alma do universo ou a alma do homem são um limite indissolúvel para a lei da interdependência? Talvez todo o conhecimento tem que ser achado em nós, e nós somos habitantes de um espaço universal, do qual desenvolvimento e proposta devemos compreender quando nossas vidas se estendem a outros domínios. Introdução para o conhecimento do cosmos. Quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe como era chamado aquele maravilhoso mundo de estrelas que piscava em cima de nós. O céu, ela disse. E quem fez o céu? Eu perguntei também. Deus, meu filho. Ele é o criador de todo o mundo, minha mãe respondeu. Eu fiquei pensativo por um tempo, olhando o chão. E o que há debaixo de nossos pés, mamãe? O inferno, meu filho, aonde as pessoas más vão depois que morrem, antes de Jesus voltar. Ao anoitecer, antes de dormir, eu olhei para cima, para as estrelas. Eu tinha certeza que, em algum lugar entre elas, Deus existia. Depois eu olhei para baixo, para o chão coberto pela noite. Eu estava fascinado pelo medo. Imaginei que coisas terríveis aconteciam embaixo dos meus pés, causadas pelos poderes da escuridão. Naquela noite, não dormi por causa do medo. Quando me tornei um adolescente, tinha uma enorme sede por conhecimento. E percebi que nessa terra redonda que vagueia pelo universo, o que estava acima de mim, para uma pessoa do outro lado da terra, estava abaixo. O que para mim estava na frente e distante, para outro poderia estar atrás e perto. Quando eu fiquei mais velho, aprendi que metade das estrelas que eu via no céu já estavam extintas há milhares de anos e em seus lugares estariam outras que eu não via, porque suas luzes ainda não haviam chegado à Terra. E que as outras estrelas não estão onde eu as vejo, mas em outro lugar. Então eu percebi que a grande diferença podia ser o que aparece e do que realmente é. Eu entendi que acima e abaixo, frente e atrás, esquerda e direita, representavam noções convencionadas. Além disso, eu entendi que atrás de um telescópio e um microscópio estava eu, o homem, o observador, que investigava as profundezas do espaço e tempo, o macrocosmo e o microcosmo. E depois, pela primeira vez, eu experimentei a angústia de tentar provar para o mundo que as funções em mim e no meio ambiente, aquilo que eu sentia com meus 5 sentidos e o que ocorria à minha volta estão relacionados se eu estou vivo agora e simultaneamente no futuro. Fiquei convencido que minha percepção se encontra no centro de um ciclo,
onde várias forças opostas com tendências equilibradas criam a formação da harmonia cósmica. O passado e o futuro, esotérico e o exotérico. O vago e o pleno. Escuridão e luz. Existência e inexistência. O verdadeiro e o falso. Tudo existe, funciona e produz vida, centralizados ao redor de um eterno agora. A agonia em demonstrar a estrutura do universo. Desde o tempo de Aristóteles e dos outros grandes sábios da Grécia Antiga até os nossos tempos, que é a era de Einstein, Hawking e os principais cientistas, todos tentaram interpretar as leis do universo. São aproximadamente 2.500 anos. Durante esse período, os cientistas fizeram muitos avanços. A ansiedade do ser humano em compreender o universo sempre foi grande. Telescópios enormes, de todos os cantos do planeta, exploram o céu estrelado à noite, olhando para mundos distantes, bilhões de anos-luz distantes. Laboratórios científicos destinados ao estudo do espaço cósmico circulam a órbita, além da atmosfera terrestre. Alguns tripulados, outros não, e se esforçam para encontrar entre os bilhões de planetas das galáxias uma réplica do nosso planeta. Para ouvir vozes de vida inteligente, dentro ou fora da nossa galáxia. Para provar que o nosso plano não é um modelo original de vida do espaço infinito, mas uma réplica de outras estrelas similares que são habitáveis. De qualquer maneira, até hoje, o universo continua em silêncio. Essa voz distante, que virá das estrelas para declarar a grande presença de outra sociedade inteligente, ainda não foi ouvida. Os foguetes espaciais, lançados há muitos anos, viajaram para o meio das galáxias e tentaram descobrir novos mundos no oceano do espaço e receber alguma mensagem de vida que iria quebrar o grande silêncio do espaço cósmico. No entanto, o homem não está procurando somente outra estrela ou um planeta com vida inteligente. Ele está tentando descobrir a identidade do universo e se esforça para achar uma explicação para o porquê da existência do universo. A mente humana volta no tempo, passa pela antiguidade e atravessa o milênio, tentando alcançar o ponto onde o passado fixo espera na estação do nada para embarcar na jornada do movimento, entrando no veículo do futuro, espaço-tempo contínuo. Alguns cientistas da nossa era nomearam esta estação de início. O início do movimento. O início do tempo. O início do espaço. O início da criação. A grande pergunta que se faz nos dias de hoje tem sido: houve um início? E se houve, o que havia antes do início? Não havia nada? E se houve um início, também haverá um fim? E se houver um fim, nós vamos ter exatamente a mesma situação que existia antes de haver um início. Essas perguntas atormentam os homens hoje, atormentaram no passado e talvez continuem atormentando no futuro. Eu estou curioso para saber se a resposta pode ser achada nas nossas mentes. Será que terão realmente a ver com a relação interativa de sabedoria e o mundo celestial? Ou talvez a tão desejada resposta seja encontrada nos números e equações, resumidas na cosmogonia e cosmografia?
Esse estudo é dedicado a abordar essa questão. A teoria do Big Bang. Na nossa era, uma grande parte da comunidade científica acredita que no início do universo não havia nada. Nem espaço e nem tempo. Nem mesmo o vácuo, já que não havia espaço para ser preenchido. Um universo surgiu inesperadamente por causa dessa indescritível e infinita ausência dentro da menor partícula elementar que só poderia ser vista com um microscópio enorme. De acordo com essa teoria, esse universo minúsculo foi incluído na totalidade das forças que eram demandadas pelo universo, como é hoje. Até o momento da explosão, naquele caos interno que prevaleceu, aquele universo minúsculo era infinitamente quente e denso, além de qualquer lei conhecida da natureza e do cosmos. As dimensões de tempo e espaço eram separadas e comprometidas por causa das instabilidades. Não havia matéria, nem gravidade, nem eletromagnetismo, só um monte de energia pura. Em uma pequena fração de segundos, o universo adquiriu o frio necessário para separar a gravidade das demais energias. Com a manifestação da gravidade, o ritmo da expansão desacelerou. Os primeiros pares de partículas começaram a se formar em condições físicas jamais vistas. Partes de matérias foram criadas em diversos tamanhos e colidiram entre si, gerando novas condições de energia. Em pouco tempo, a expansão do espaço causou um congelamento abrupto, e nesse ambiente diferenciado, a gravidade foi revertida. Ao invés de desacelerar a expansão, acelerou. Todo esse mundo de antíteses aumentou de proporções subatômicas para o tamanho de uma laranja. Do interior desta nova condição, foram liberadas novas partículas. Elas cresceram e se transformaram em outras partículas, os átomos. Nesse ponto, a mente do homem parou. Mesmo antes do universo ter adquirido a idade de 1 segundo, ele atingiu o tamanho do nosso sistema solar. Fora da compreensão de qualquer conceito de velocidade, fora da compreensão de qualquer lógica científica, fora do poder intelectual humano para criar um esquema evolucionário, mesmo que fosse abstrato. Esse universo de 1 segundo de idade era mais denso que a água, mais quente que o núcleo de uma estrela. O fogo, matéria desse universo primordial, foi transformado com uma velocidade incrível em formas conhecidas de matéria e energia, que evoluiu como modelos para a criação de estrelas e galáxias. Isso, é claro, exigiria muito tempo. O rápido desenvolvimento inicial gradualmente desacelerou, e a fornalha cósmica continuou a perder calor enquanto se expandia. Com o passar do tempo, a luz emitida pelo universo diminuiu vagarosamente e adquiriu um brilho avermelhado até finalmente se apagar. Um bilhão de anos depois do nascimento cósmico, a escuridão tinha chegado ao fim. No centro das nuvens de hidrogênio, novas constelações nasceram e tinham a órbita lenta. Isso marcou o nascimento das galáxias, em uma fase preliminar até o desenvolvimento definitivo, que ocorreu após milhares de anos. Assim foi formada a abóbada celeste que vimos hoje. A primeira noção de um começo do cosmos foi evidenciada pelo padre belga Georges Lemaitre. Lemaitre impressionou cosmólogos em 1927 com sua proposta revolucionária, onde um átomo primordial, infinitamente quente e denso, explodiu devido à causa inadiável e criou o universo.
O Vaticano condecorou Lemaitre por sua ideia pioneira e porque ele justificou o relato bíblico da criação, como descrito por Moisés na Gênese. É claro, deveria ter sido notado que Lemaitre tinha copiado a ideia do provável início do mundo de um ponto central no universo, pensado pelo filósofo grego Filolau, que fez um estudo pessoal no século V a.C. Me ocorreu que as questões que levantaram tal começo não são somente científicas. São também sociológicas, religiosas e existenciais. Se há um começo e um fim para o mundo, se o significado de qualquer forma de vida é reduzido para um agora, e essa vida teve antes de seu início um fim, uma morte contínua, eu fico imaginando por que razão o universo, a natureza, você ou eu existimos. As pessoas não irão existir, nem as estrelas e nem mesmo os planetas. Tudo virará cinzas, nem o espaço e nem o tempo existirão. Por que há leis? Por que a justiça? Por que a moralidade ou imoralidade? É um conceito? Uma situação? Um fato real ou irreal? Quando, no final de suas manifestações, esse mundo estará condenado a desaparecer? Em maio de 1994, na Academia de Atenas, houve uma conferência internacional de astrofísicos sobre a teoria do caos. O principal assunto em discussão foi a comparação da teoria do caos com observações em avanço. Vejam as fotos desta galáxia que achamos um tempo atrás. Rostbull fez fortes observações sobre a teoria do caos em galáxias reais. A contemporânea envolvia a física quântica, que tinha a ver com o desenvolvimento da teoria do caos ainda em estágio primário. De qualquer modo, os resultados mais recentes das observações do trabalho na teoria do caos demonstraram que a teoria desenvolvida sobre o Big Bang não se sustentaria se não fosse justificada pela ideia da teoria do caos. Isso seria difícil, ou quem sabe, impossível. Como estão vendo nessa lista, mesmo que eu cobrisse uma possível fonte da evolução dinâmica, eu teria problemas em fazer essas afirmações sobre a evolução dinâmica da galáxia, porque isso está em conflito com os fatos e talvez... Os modelos que usamos para nossa galáxia são inválidos hoje. É claro que nada nos impedirá de anular os modelos de hoje no futuro. Como será possível para o modelo do Big Bang permanecer constante se os modelos das galáxias e dos sistemas cósmicos mudam constantemente? Se já houve o início do universo chamado de Big Bang e o fim do universo chamado de Big Crunch, eu tenho uma pergunta simples. O que é o agora, se não há para sempre? O que é justiça, se não há reivindicação? O que é errado, se não há punição? Como posso dizer que eu existo, se antes do meu nascimento e após a minha morte eu não existo? Por que eu acredito em valores? Por que eu luto por meus ideais? Por que eu me esforço para me entender e entender o universo, se não há predestinação? Cristo veio à Terra para salvar temporariamente a humanidade? Ele foi mesmo temporário, já que nunca existiu antes do Big Bang e ele certamente irá desaparecer depois do Big Crunch? Venha, vamos viajar para o mundo infinito do eterno agora, que é nossa obrigação presente. Venha, vamos aprender o que devemos aprender dessa ciência cósmica, para que possamos evoluir ao nível dos verdadeiros e eternos poderes da criação.
Aristóteles. Eustátios Bourodemos, professor de Física e Filosofia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, membro da Academia de Atenas, é um grande amigo meu. Temos interesses em comum e, frequentemente, investigamos o mundo das ideias. Em novembro de 1999, o professor Bourodemos fez uma palestra na Academia de Atenas sobre o trabalho de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estageira, Chalcidice, em 384 a.C., 15 anos antes de Platão fundar sua academia. Uma verdadeira criação épica de Aristóteles, enfatiza Bourodemos, é a lógica. Ele foi o primeiro filósofo que previu as fronteiras, separando a psicologia da lógica, isto é, pensamento, do conteúdo do pensamento. Aristóteles ensinou seu aluno Alexandre o Grande que tudo no mundo tem sua própria essência. E o homem é chamado para compreender isso. O jovem Alexandre aprendeu, diretamente com o professor de todas as eras, que para cada pessoa, sua matéria é diferente de suas qualidades. E que em todo o reino da natureza, o significado de espécie é diferente do significado de gênero. E que dizer "esse é o mundo" é diferente de dizer "por que esse é o mundo". Para os futuros cientistas, essas distinções tornam possível a investigação do universo pelo método correto. Uma criação verdadeira e imortal de Aristóteles, no âmbito da lógica, é a teoria do silogismo, bem como sua teoria da justificação científica. Para Aristóteles, nossas conclusões diárias não podem ser confundidas com provas científicas. Para a ciência, o processo da justificação baseia-se em verdades, que mesmo que não possam ser provadas, podem pertencer a um atributo dinâmico da mente, conhecimento intuitivo, o conhecimento dos filósofos. O homem consegue entender, mensurar e provar algo que pertence à parte do todo, porque é observável. De qualquer forma, como para o todo, sem considerarmos o fato de que ele é impenetrável por ser infinito, imensurável e inobservável. O homem pode calcular, compreender e tirar conclusões hipotéticas e indiretas, mas é incapaz de prová-las. Assim começou a filosofia, desconsiderando a interpretação exterior das coisas e penetrando em seu conteúdo interior. Aristóteles acredita que Deus é um ser estático, que causa o movimento, ele mesmo não se move. Vou dar um exemplo. Pense em uma criança passando na frente de uma loja e ela vê um chocolate dentro na vitrine e a criança começa a salivar. Ela quer o chocolate. O chocolate é Deus, como exemplo, que faz a criança se mexer. Esse simples exemplo dá uma noção do que Deus era para Aristóteles, o que se move sem se mover. Aristóteles procura a essência do ser, somente em específicas e dadas realidades empíricas. Essa essência não pode ser atribuída para um sujeito, mas ela está contida nele. Resumindo, ser não é como um predicado, é como um sujeito só, descrito de um ponto de vista pessoal.